Shalom, graça e paz. É um prazer eu estar aqui novamente com vocês. Meu nome é André Paz. Estarei aqui apresentando para vocês aqui um estudo nessa sala plena. O nosso estudo vai ser sobre a história do rei Josafá. Então, particularmente, ela está contada ali no livro de 2 Crônicas, dos capítulos 17 ao 20, tá? E o tema dessa ministração é como reagir em meio às guerras. Então, antes de nós iniciarmos esse estudo, vamos orar a Deus, né, pedindo para que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir nesse estudo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças dou a Ti, Senhor, por mais esse tempo, mais a oportunidade de falar em Teu nome, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que Teu Espírito Santo, Senhor, venha me conduzir, venha colocar palavras, Pai, na minha boca, para que a Tua verdade, Senhor, seja falada, meu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que também o Teu Espírito Santo vá visitar a vida de cada pessoa que estará assistindo a esse estudo. Que Tu venha, Senhor, colocar em seus corações, em sua mente, Pai, o entendimento da Tua palavra, meu Deus. Pai querido, Pai amado, abençoa-as nesse dia e que possamos, Senhor, ter compreensão da Tua palavra. Assim eu oro a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, como falei para vocês, nós vamos falar aqui sobre um pouco da história do rei Josafá, né? E para isso, para antes de nós entrarmos de fato na história, eu quero contar aqui para vocês um pouco do contexto, contextualizar para vocês como é que era na época do rei Josafá, né? Antes de chegar até chegar, na verdade, ao rei Josafá. Então, nós sabemos que o reino de Israel, o primeiro rei de Israel foi Saul, né? E depois ele foi sucedido pelo rei Davi, que depois foi sucedido pelo rei Salomão. Após a morte do rei Salomão, o filho de Salomão, o Roboão, ele assumiu o trono. Só que naquela época, devido às divergências religiosas e políticas, né, parece os tempos atuais, mas desde aquela época lá já tinha as divergências políticas e religiosas envolvidas na administração do reino, né, e principalmente relacionado aos tributos. Então as 10 tribos do norte, elas se rebelaram e estabeleceram o reino de Israel e colocaram como rei o rei Jeroboão. Eu quero aqui fazer dois parênteses nesse primeiro contexto para que a gente lembre da palavra de Jesus, quando ele fala assim, né, que todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, nesse primeiro momento, a gente percebe o quão verdade é essa palavra. Né? Se nós não tivermos unidade de propósito como cristãos dentro da igreja, dentro da nossa casa, né, ou aonde nós estivermos, né, dificilmente vai prosperar aquilo que almejamos. Então é importante nós termos essa palavra em nossas mentes, ter esse entendimento, para que tudo quanto nós fizermos, nós venhamos a fazer com unidade, que tenhamos unidade de propósito naquilo que nós vamos fazer. Amém? E o segundo parêntese que eu quero falar para vocês está relacionado a Jeroboão, que há pelo menos 10 anos antes de ele assumir de fato esse reinado, foi profetizado sobre a vida dele que ele seria rei, né, que ele assumiria pelo menos 10 das 12 tribos de Israel. Isso porque Deus rejeitou o comportamento de Salomão, porque Salomão ele passou a idolatrar outros deuses. Então não passou, deixou de adorar somente ao Deus único e verdadeiro e passou a adorar outros deuses. E com isso, Deus colocou na boca do profeta que Jeroboão assumiria, né, o reinado de 10 das 12 tribos de Israel. Então, essa foi uma palavra que foi lançada na vida de Jeroboão, que se cumpriu depois de pelo menos 10 anos. Então, se você recebeu a palavra do Senhor, guardou no seu coração, tenha certeza que a palavra do Senhor se cumprirá na sua vida. Amém? Continuando então aqui a história, né? É, os reis se levantavam, né, e com o passar do tempo, eles morriam, né, então eram substituídos e novos reis iam surgindo, né, geralmente os descendentes. Até que chegou o tempo no tempo que o rei Josafá assumiu o reino do sul. Então, devido a essa divisão, né, o reino do norte ficaram as 10 tribos e duas tribos foi formada o reino do sul, que foi conhecido como o reino de Judá, tá? Então, o reino do norte, na época do rei Josafá, era administrado pelo rei Acabe,
que é marido da Jezabel, né? Então é uma personagem bastante conhecida no nosso meio, né? Porque a gente sabe que Jezabel ela influenciou o rei Acabe e levou todo o reino de Israel, que é o reino do norte, a levantar altares, né, a outros deuses, desagradando a Deus. Então a mesma coisa que aconteceu ali com Salomão, desagradando a Deus pela idolatria a outros deuses, o rei Acabe, dando ouvidos a Jezabel, também passou a idolatrar outros deuses, e isso foi desagradando a Deus. Já o rei Josafá, ele era bem visto por Deus. O rei Josafá, ele se preocupava com o povo. Ele trabalhou para dar segurança. Ele fortificou as cidades a qual ele administrava. Ele enviou sacerdotes, homens de Deus, para ensinar a palavra, né, a todo o reino de Judá. E Josafá ele foi ganhando respeito por causa dessas coisas. Ele ganhou respeito e admiração, não só dos homens da cidade, mas também dos outros povos. E principalmente de Deus, é o que mais importa para a gente, na verdade. Então, pois a palavra de Deus, a Bíblia, ela relata que Deus era com Josafá, pois tinha um coração reto nos caminhos do Senhor, fiel aos mandamentos e servindo somente a Deus, igualmente como Davi. Ou seja, então Josafá, ele não idolatrava outros deuses. Josafá, ele adorava e servia apenas ao Deus verdadeiro, ao Deus único e verdadeiro. E nesse contexto, nessa apresentação de Josafá aqui, a gente aprende, né, que a gente precisa saber cumprir o propósito de nossas vidas. Eu comentei aqui para vocês que o rei Josafá ele fez muitas coisas pelo povo, né? Então não importa se eu e você, se somos, no caso, se somos reis, né? Vou usar aqui uma expressão aqui da época, né? Ou se a gente é um zelador, de repente, do palácio, tá? O nosso propósito de vida, ele vai estar sempre ligado a servir ao próximo, ou seja, amar ao próximo. Se o meu trabalho só gera resultado para mim mesmo, então não estou cumprindo o meu propósito. Mas se o meu trabalho influencia positivamente no bem-estar de outras pessoas, então eu estou cumprindo o meu propósito. Ok? Vocês concordam comigo em relação a isso? E ao contrário de Josafá, o rei Acabe e Jezabel, eles eram idólatras. Então, Jesus nos ensinou que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que é conhecer a sua verdade, a sua justiça. Uma vez que tenhamos o conhecimento da verdade e da justiça de Deus, nosso caráter é mudado. Nossa forma de pensar e agir são mudadas. Passamos a nos importar com as pessoas em nossa volta. Passamos a fazer as coisas certas, as coisas justas e direitas, pois é o Espírito de Deus que nos move. A sabedoria do Espírito de Deus está em nós. Amém? Então, pega essa palavra, né, essa compreensão do estilo de vida do Josafá, né, homem temente a Deus, né, que era rei e servia ao povo. Então, independente da situação, da circunstância, do status social que nós temos, nosso propósito de vida é servir ao próximo, é amar ao próximo, é fazer as coisas pensando também no próximo. Amém? E também é relatado na história do rei Josafá que ele recebia presentes, riquezas e bens. Então, quando andamos segundo os princípios do Senhor, alcançamos favores de Deus através dos homens. Se você pode abençoar alguém, abençoe. Se você pode presentear alguém, presenteie, honre essa pessoa, faça isso. A lei da semeadura não falha. Tudo o que plantamos, por causa da verdade da palavra de Deus, também colheremos. Em seu devido tempo, é verdade, mas colheremos. Então, nós não podemos deixar de plantar, deixar de semear, porque a palavra de Deus, essa lei de Deus, né, essa palavra de Deus, ela não falha. A lei da semeadura. O que plantamos, nós colheremos. Amém? No capítulo 18 do livro de 2 Crônicas, conta que o rei Acabe, ele persuade o rei Josafá para guerrear contra outros povos, visando ampliar seus territórios. E Josafá concorda. Olha isso. Josafá, um homem íntegro, um homem segundo o coração de Deus, sendo comparado ao rei Davi, né? ele, ele começa a fazer uma aliança com o rei Acabe, que era um rei idólatra, né? Que era um rei que ignorava, que não temia o Senhor. E Josafá dá sua palavra, que ele iria à guerra juntamente com o rei Acabe. Então,
Josafá aqui, ele demonstrou uma falha inicial por dar a palavra dele de ir à guerra, mas sem antes ter consultado a Deus, né? Porém, Josafá ele pede, depois de ter dado a palavra, e naquela época o que era como se fosse uma assinatura de contrato, se deu a palavra, vai ter que cumprir, vai fazer, né? Então, depois de afirmar que iria à guerra, Josafá ele pede para que o rei Acabe consultasse os profetas de Deus, né? Então, é, o rei Acabe ele chama os seus profetas. A Bíblia fala que eram em torno de 400 profetas, e todos esses profetas eles falaram a mesma coisa, que em resumo é que eles poderiam ir à guerra, que a vitória seria garantida. Mas eu acredito que o Josafá, né, sabendo ali do contexto, do estilo de vida do rei Acabe, né, um rei idólatra, e de seus profetas, ele insistiu em querer saber se não existia pelo menos um profeta que fosse que realmente fosse do Senhor, que realmente tivesse submissa somente a Deus, né? E é engraçado que o rei Acabe ele fala que existe um profeta de Deus ali, só que esse profeta ele nunca falava coisas boas para o rei Acabe. Por que será, né? Vocês têm ideia? O rei Acabe, um idólatra, adorava outros deuses, ignorava totalmente o ensino e a palavra de Deus. E aí ele se queixava que esse profeta que servia ao Deus único e verdadeiro não profetizava coisas boas a seu respeito, né? Então, mas mesmo assim, Josafá insistiu, né, o rei Josafá insistiu para que o rei Acabe consultasse esse profeta. E assim foi feito, né? Então, o rei Acabe ele acabou consultando, mandando trazer esse profeta, né, para que fosse consultado a voz de Deus, né, sobre a respeito dessa guerra que era iminente na vida deles, né, que eles estavam se preparando para guerrear. E o nome desse profeta era Micaías, né? E ao contrário do que os 400 profetas anteriormente, os profetas do rei Acabe, né, tinha afirmado que eles poderiam ir à guerra e seriam vitoriosos, o profeta Micaías disse o contrário. Ele disse assim, está escrito lá em 2 Crônicas, do capítulo 18, verso 16. Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor, retornem para suas casas em paz. Olha como Deus ele é misericordioso, né? Ele avisou através do profeta Micaías que eles não deveriam ir à guerra e deveriam voltar para suas casas em paz, né? Olha como Deus teve, apesar de todas as coisas, Deus teve misericórdia ali desse do rei Acabe, né? Diante desse contexto, eu quero trazer aqui um entendimento sobre essa palavra, né? Que a palavra de Deus, ela está nos ensinando que devemos saber a quem emprestamos os nossos ouvidos. Qual é a fonte de informação? Qual é a fonte da verdade que estamos buscando? Então não devemos buscar horóscopo, né? Não devemos é, nos apegar a promessas feitas por homens. Não devemos nos assustar ou botar fé nas notícias que lemos e ouvimos dos jornais que ditarão o nosso futuro. Mas são as promessas de Deus para nossas vidas a qual devemos dar crédito. É a palavra de Deus que deve guiar os nossos passos. Amém? Continuando aqui sobre da história do profeta Micaías, ele continua a revelação dizendo que um espírito se apresentou diante do Senhor, afirmando que iria tomar a boca dos profetas de Acabe com palavras de mentira para confundi-lo. Por isso que os profetas, os 400 profetas do rei Acabe, falaram que eles poderiam ir à guerra, que nada lhe aconteceria, que eles seriam vitoriosos, né? Mas o profeta Micaías afirmou que essa afirmação ela foi feita assim não por um espírito de engano, tá? E o Senhor, isso aqui me chamou bastante atenção no texto da palavra, que o profeta Micaías disse o seguinte, ó, que o Senhor Deus, né, falou o mal ao teu respeito, falando em relação ao rei Acabe. Ou seja, o próprio Deus falou mal do rei Acabe, né? Então, para a gente ver a ira do Senhor
sobre a idolatria do rei Acabe. Então essa ira do Senhor, ela se acendeu contra o rei Acabe por causa da sua incredulidade. E a evidência da incredulidade do rei Acabe, ela está no versículo 26 do capítulo 18, onde o rei Acabe manda prender o profeta Micaías e apenas soltá-lo quando o rei Acabe voltasse vitorioso e em paz na guerra. Olha só isso, né? Ele não deu credibilidade para o profeta, né? Mandou prender o profeta, tratar ele ali de forma bem ruim dentro da prisão, né? E isso, ele só seria solto novamente depois que o rei Acabe voltasse com a vitória da guerra. Então vemos aqui, olha só, né, que o rei Acabe ele quis dar uma de esperto, né, colocando somente o rei Josafá como convertes reais para a guerra. Já do outro lado, do lado do inimigo, o rei da Síria deu a seguinte ordem: guerreiem apenas contra o rei de Israel, ou seja, o rei da Síria lhe deu ordem para guerrear somente contra o rei Acabe. De frente à guerra, então, quando os reinos, né, os soldados se chegaram um próximo do outro ali para a guerra, os soldados inimigos lá do rei da Síria, né, cercaram os, o, os soldados, né, cercaram ali o rei Josafá, pensando que fosse o rei de Israel. Diante dessa situação, o rei Josafá clamou ao Senhor. Eu falei para vocês aqui que o rei Josafá ele era bastante temente a Deus, né? Então, ele de imediato, quando ele viu que ele estava cercado, a primeira coisa que ele fez foi clamar ao Senhor. E Deus ouviu e lhe deu escape. Por quê, né? A palavra de Deus diz que quando os soldados se aproximaram do rei Josafá, eles perceberam que não se tratava do rei de Israel. Por isso, não guerrearam, não quiseram matá-lo, né? Então, o Senhor deu livramento ali para o rei Josafá. Aqui a gente percebe que Deus já foi à frente da necessidade. O Deus que vê o nosso futuro, ele já sabe quais são as nossas necessidades futuras. E quando chegar aquele momento, a gente só precisa se conectar através da oração, através do clamor com Deus, porque Deus já vai estar liberando ali para a gente aquilo que a gente precisa, amém? Continuando aqui a história, um guerreiro do acaso, né? A Bíblia conta aqui, né, que um guerreiro durante a guerra, um guerreiro do povo inimigo, do rei da Síria, ele faz um lançamento contra o reino de Israel. E essa lança atinge e fere gravemente o rei Acabe. Então a gente viu ali que o rei Acabe ele, ele ignorou a palavra de Deus, né, o alerta. Ele ainda usou, vamos dizer assim, a expressão, né, quis usar da sua inteligência, da força do seu braço para enganar o inimigo, e o inimigo lançou ao acaso uma lança, e essa lança atingiu justamente o rei Acabe, né? Apesar das armaduras que ele tinha, né? A lança passou por uma frecha para um lugar que não estava totalmente protegido ali com as armaduras, né? E isso feriu gravemente o rei Acabe, e a Bíblia conta que até o final do dia o rei Acabe faleceu, né? Então, a gente aprende aqui que a gente não consegue, assim como a gente não consegue fugir do chamado de Deus, né, que Deus tem para cada um de nós, não se consegue fugir daquilo que Deus já tem determinado como justiça para aqueles que o aborrecem. Então isso aqui é um ensinamento já forte, né, poderoso, para que a gente entenda, né? Se a gente andar nos princípios de Deus, é aquela história, né? Se obedecer, será abençoado; se desobedecer, terá maldição, né? Conforme Deuteronômio lá 28. Então a gente tem que ter essa verdade na mente, né? Que quando a gente permanecer obediente à palavra de Deus, vamos andar por caminhos protegidos pelo Senhor, que mesmo diante, mesmo cercado, como o rei Josafá estava ali, cercado pelos inimigos, ou seja, mesmo diante de circunstâncias diversas, a gente clamando a Deus, Deus vai nos dar o socorro imediato. Já diferente do rei Acabe, que ignorou a palavra, era idólatra. E aí o mal mesmo ele se protegendo pela sabedoria própria dele, né, pelo sofisma dele ali, ele acabou sendo atingido e morrendo. Então, esse é um ensinamento também bastante importante para nossas vidas, através desse estudo. Continuando aqui a história, o Josafá, ele retorna para Jerusalém, e um homem lhe entrega a seguinte mensagem: você fez aliança com o ímpio, prestou solidariedade nas causas
daqueles que aborrecem a Deus. Por isso virá sobre ti a ira do Senhor. Porém, boas coisas se acharam em ti, pois preparaste o coração para buscar o Senhor. Então aqui, assim que Josafá ele retornou para Jerusalém, que era a capital do reino de Judá, do reino do sul, um homem, né, um profeta, ele entregou essa mensagem para o rei Josafá, né? Porque ele tinha se associado com um ímpio, né? No caso, o ímpio é porque era uma pessoa idólatra, né? Um homem idólatra ali, o rei Acabe, e por isso ele sofreria as consequências, né, desse acontecimento, dessa decisão que ele teve, né? E a palavra de Deus ainda nos conta que Josafá continuou com o coração íntegro e temente ao Senhor, fazendo coisas que agradavam a Deus, principalmente fazendo que o povo conhecesse a Deus e que os juízes exercessem a justiça, sem favorecimento a quem quer que seja. Então isso é importante, né? Que apesar de Josafá ter tido esse erro, falho, né, de ter se associado com alguém que não temia a Deus, né, para guerrear, mas ele não perdeu os valores e seus princípios. Então ele continuou fazendo aquilo que tinha que ser feito, continuou adorando, louvando o Senhor, seguindo os princípios. Como rei, ele tinha autoridade então para mandar pessoas, os sacerdotes, para ensinar o povo sobre a palavra de Deus. Deixou claro para os juízes das cidades que eles deveriam julgar com justiça, que ele não iria tolerar corrupção. Então é, isso foi bem visto, né? Isso foi bastante agradável aos olhos do nosso Senhor, né? No capítulo 20, nós lemos que os moabitas e os amonitas se levantaram contra Josafá. Então, assim como foi profetizado, né, que haveria aí um tempo difícil na vida do Josafá, esse tempo chegou. Então, os povos moabitas e amonitas, eles decidiram, colocaram em suas mentes que eles iriam atacar o rei Josafá, o reino do sul, ali, o reino de Judá, né? E Josafá, ao receber essa notícia, que uma grande multidão se aproximava, cercando o reino de Judá, ele ficou com muito medo. Mas Josafá, olha, o medo é natural, né? Mas aqui, olha o que Josafá fez. Josafá, que era que nem Davi, né, andava alinhado à palavra de Deus, apesar do medo, ele soube de imediato a quem recorrer. Josafá, ele buscou a Deus, convocou um jejum em todo o reino de Judá. Então a pergunta que eu deixo aqui é: em tempos de guerra, em tempos de crise, quando o medo sobrevém, o que fazemos? Deixamos as circunstâncias tomar conta de nossas emoções ou buscamos a Deus? Permitimos que a ansiedade ou a depressão se instaure em nós ou guerreamos com jejum e oração, assim como foi Josafá, né? Esse aqui é um ensinamento importantíssimo para nós. Diante da guerra iminente, o povo se uniu. No mesmo propósito, jejuaram, eles oraram a Deus para que os livrasse das mãos de seus inimigos. Então, Josafá, ele usou a arma poderosa do jejum, da oração, né? E convocou a todos que assim fizessem também, para que a nação, e o reino do sul, o reino de Judá, saísse vitoriosa, né? E tivesse o livramento de morte por parte de Deus. E aqui tem um ensinamento muito importante para nós, meus irmãos. Então, toda vez que houver uma convocação pelos apóstolos, pela liderança da igreja, né, para que nós para fazermos o jejum e a oração por causas específicas, nós devemos nos submeter e entrar nesse propósito, na causa da igreja, né? Devemos ser unidade, devemos fazer isso, né? Devemos nos posicionar como soldado de Cristo, devemos guerrear, entrar na guerra e confiar em nosso general, que é Cristo. Amém? Então não se esqueça desse ensinamento poderoso da palavra de Deus para nossas vidas, tá? No verso 5 do capítulo 20, diz que Josafá se pôs de pé no meio da congregação, na casa do Senhor em Jerusalém, capital do reino de Judá, e fez a seguinte oração. A oração está no capítulo 20, dos versos 6 ao 12. Então, eu vou abrir aqui para eu ler aqui para vocês. Diz assim: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-na,
um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não nos destruíram. Eis que não nos dão apago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha que oração poderosa que Josafá fez, né, confiando, né, trazendo à memória as promessas de Deus para a vida dele, para a vida do povo, né, e, e dizendo, né, afirmando no final da oração que independente daquela circunstância, eles estão confiando, continuam confiando no Senhor. Né? Então, assim deve ser a nossa oração. Nós devemos orar confirmando a palavra de Deus, aquilo que Deus já tem estabelecido para nossas vidas, né? Colocando à prova a nossa vida e afirmando que nós confiamos no Senhor e que nós iremos receber a resposta, o escape, o livramento da parte de Deus sobre nossas vidas. É assim que devemos orar. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus nos ensina que devemos buscar a Deus, pois somente Ele pode nos dar livramento, inclusive livramento de morte. Somente Deus pode nos dar a resposta que precisamos. Somente Ele pode nos dar o direcionamento para um bom futuro. Amém, meus irmãos? Já no verso 14 do capítulo 20 do livro de 2 Crônicas, a Bíblia nos fala que após esta oração de Josafá, o Espírito de Deus desceu sobre Jaziel, que era levita, que disse: deem ouvidos, ó Judá, e todos de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, e nem fiquem assustados por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Olha que revelação. Depois a oração de Josafá, Deus deu resposta usando ali o levita Jaziel. Né? O Espírito de Deus desceu sobre Jaziel e Jaziel afirmou, deu resposta a isso para eles. Né? Como dizia meus amigos do mistério, né? É forte, meu irmão. Então, a gente tem que estar ligado naquilo que Deus tem respondido para nós. Né? E o profeta, o levita, né, o Jaziel, ele continuou ainda a revelação ali. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor vos dará. Né? Então Deus está dizendo para mim e para você que pode até existir, a guerra está iminente ali. Né? Existem notícias ruins vindo em nossa direção. Existem situações adversas que devemos enfrentar sim. Mas tomem as suas posições. Ou seja, Deus está dizendo para nós não deixarmos de o buscar. Precisamos buscar o Senhor. Essa é a posição de nós cristãos diante as batalhas da vida, tá? Então, devemos orar, devemos jejuar, permanecer firmes na palavra de Deus, porque assim diz o Senhor, né, na sua palavra, né? Como ele disse aqui através do Jaziel para Josafá, né? Eu quero repetir essas palavras aqui para mim e para você, né? Para que nós possamos ver o livramento que o Senhor nos dará diante das nossas batalhas. Amém, meus irmãos? Então vamos crer nessa palavra, nessa verdade, porque é o Senhor que nos dá a vitória nas nossas causas, nas nossas batalhas, nas nossas guerras. Amém? A história ela continua dizendo que eles, né, no caso o reino de Judá, né, se levantaram cedo e foram à batalha. Então os soldados se levantaram cedo e foram à batalha. Quero fazer um parêntese aqui, porque nessa semana, na semana passada, a gente teve o estudo da célula, né, sobre o poder da oração da manhã. Né? E ali os líderes das células, né, baseado no estudo, eles trouxeram ali diversas histórias bíblicas, né,
que falam desse poder, de orar pela manhã cedo, né? Então, isso é um aprendizado para a gente, né? Eu, pelo menos, eu aprendi isso agora, né? Que o levantar e buscar Deus pela manhã cedo através da oração vai trazer vitória, né? Então Deus, ele vai ouvir as nossas orações. Então, assim como o reino, né, do sul ali, pelo rei Josafá, eles se levantaram cedo para a batalha, entre outras histórias contadas na Bíblia, né, para a guerra. Nós, eu e você, precisamos nos levantar cedo, pela manhã cedo, orar, fazer nossas orações, apresentando a Deus a nossa vida, a nossa família, as nossas causas, as nossas circunstâncias, dizer para Deus que estamos confiando nele, que as guerras, as batalhas, as crises que estejamos passando, elas serão vencidas, porque é o Senhor que peleja por nós. Amém? No verso 20, a Bíblia conta que o rei Josafá falou o seguinte para o povo: creiam no Senhor vosso Deus, e assim estarão seguros. Creiam em seus profetas, então vocês serão prósperos. E foram à batalha, com o ministro de louvores à frente dos soldados, louvando a majestade santa, e diziam: louve ao Senhor, pois a sua benignidade dura para sempre. Então, meus irmãos, aqui o rei Josafá, ele nos ensina algo tremendo, grandioso, poderoso, que é a questão do louvor em meio à guerra, né? Então, louvar a Deus, né, ele traz a presença, né, o Espírito de Deus, ele habita no meio dos louvores, né, como diz a palavra, né? Então, louvar a Deus, ele traz a presença do Senhor, né? E o Senhor, ele se alegra em nossos louvores, na nossa adoração, e isso traz a presença do Senhor, e o Deus Todo-Poderoso vai à nossa frente, vai guerrear pelas nossas batalhas, sim, e vamos sair vitoriosos, e sairemos cantando louvores e júbilos ao Senhor, porque Ele vai nos dar vitória sobre qualquer circunstância em nossas vidas. Amém? A Bíblia ainda diz que eles começaram a louvar, e o próprio Deus, olha, quando eles iam para a guerra, eles foram para a guerra louvando a Deus. Então a Bíblia conta que enquanto eles louvavam, o próprio Deus começou a agir em favor deles, colocando emboscadas contra seus inimigos. Os inimigos entre eles lá, eles começaram a guerrear entre si e foram se aniquilando. Então, quando os soldados de Judá chegaram na montanha de Seir, viram os corpos mortos de Moabitas e Amonitas, pois guerrearam entre si e contra o povo que habitava em Seir, na montanha de Seir. O verso 28, ele conta que o reino de Judá, liderado pelo rei Josafá, colheu muitos despojos. Passaram 3 dias colhendo os despojos, pois eram muitos. E no quarto dia renderam ações de graça e louvores a Deus. Retornaram para Jerusalém, louvando ao Senhor, agradecendo por sua vitória. Então, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, né? Para mim também, inclusive, né? Para nós, sobre esse estudo, né? Se eu e você já estamos preparados para colher os despojos da nossa guerra, né? Você já está contemplando a sua vitória? Então precisamos contemplar a nossa vitória na batalha, porque a palavra de Deus diz que peleja por nós é o Senhor, então a vitória é garantida. Amém? Então é nessa fé que nós devemos andar, devemos nos mover, né? E já nos preparar, né, para cantar o hino da vitória, né? Cantar louvores ao Senhor como ações de graça pela vitória que vamos receber em nome de Jesus. Amém? A Bíblia ainda conta que o rei Josafá, né, e os soldados, quando retornaram para Jerusalém, todos os povos arredores reconheceram o favor de Deus sobre o reino de Judá, né? Então aqui também é mais um ensinamento para nós, né, que quando nós passamos por tempos difíceis, né, situações difíceis em nossas vidas, né, talvez alguém questione, né, se Deus é conosco ou não. Ah, você não é crente porque está passando por isso, tal, né? Sempre tem alguma situação dessa similar, parecida com isso, né? Mas eu digo aqui para vocês, né? Nós sabemos em quem depositamos a nossa fé, sabemos em quem depositamos a nossa confiança, e é por isso que nós nos alegramos, né? Nós nos alegramos no Senhor,
porque assim como ele foi com o povo de Judá, assim também ele será conosco. Todos reconhecerão que a mão de Deus é por nós, é por mim e é por você, né? E é dia após dia a mão de Deus vem nos favorecendo, vem nos dando vitória, vem nos sustentando. Amém, meus irmãos? Então, essa mensagem do rei Josafá que eu trouxe para vocês, né, é, um, é uma história bem interessante de aprendizado, principalmente de confiança a Deus, né, de tempos difíceis, depositar fé no Senhor, manter o caráter e a integridade, o coração íntegro em Deus, né, para que possamos receber do Senhor o nosso socorro, né, no momento da angústia, né, para que nós possamos receber a nossa vitória diante de nossas guerras, de nossas batalhas. Eu quero ainda comentar aqui sobre essa importância, né, do louvor, que na nossa igreja, né, é, o rito, né, da igreja é sempre começar pelos louvores, né? Então, assim como foi falado aqui no início da história, né, no capítulo 17 do 2 Crônicas, né, o povo do norte lá, o do rei Acabe, o profeta, ele disse que o povo estava disperso, né? Não tinha pastores, né? Então, o que me veio o pensamento, né, sobre isso, né? Quando o culto na igreja começa, e começa com os louvores, a nossa alma ela está dispersa. A gente está vindo de casa, já vindo da rua, do trânsito, né? Então, situações, algumas pessoas vêm do trabalho, então situações que são diversas que acontecem no período do translado ali até chegar à igreja, que pode estar te desconcentrando, que pode estar te dispersando em relação à adoração a Deus. E é o louvor ali que vai te trazer para dentro, para aquele ambiente, né, que vai preparar o espírito para receber a palavra, para dar entendimento da palavra. Então é importante, durante o louvor, né, nós chegarmos, né, em tempo de podermos acompanhar a ministração do louvor, entregar o nosso espírito ao Senhor ali em adoração, colocar nossa mente, o nosso coração para a palavra de Deus, para que nós tenhamos entendimento e possamos sair ali renovados, cheios da palavra do Senhor, fortalecidos, para que a gente possa guerrear a nossa semana ali, é, cheios da promessa do Senhor, né? Crentes que a nossa vitória vai estar sendo entregue pela mão forte de Deus. Amém? Então essa palavra que eu quero deixar para vocês, né? Espero que todos possam compreender, todos possam pôr em prática os ensinamentos aqui do rei Josafá, de ter um coração íntegro, buscar a Deus, adorar somente a um Deus único e verdadeiro, né? Aprender da palavra de Deus, ensinar da palavra de Deus, né? Praticar justiça, fazer as coisas com retidão, com honestidade, ajudar o próximo, orar pela manhã, né? Isso para mim foi um aprendizado e foi confirmado pela estudo da célula, né? E também trazer aqui e falar que a nossa confiança está no Senhor. Amém? Ele guerreia, peleja por nós. Não devemos estar ansiosos, né, preocupados com nada, porque é o Senhor que vai à frente das nossas necessidades, das nossas batalhas. Amém? Então que Deus venha guardá-los, protegê-los, livrá-los do mal, que o Espírito Santo de Deus venha repousar sobre a vida de vocês, que vocês possam estar caminhando pelos caminhos de paz e de prosperidade, que é o caminho que Deus tem para cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe vocês e até uma próxima oportunidade. Shalom.